Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então passou o Senhor a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-ias este provérbio? Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E prosseguiu de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para que de lá o precipitasse abaixo. Mas Jesus, porém, passando por meio deles, retirou-se. Amém. Hoje quero começar por vos citar um dos maiores teólogos da história da Igreja, que foi Agostinho de Hipona, ou conhecido como Santo Agostinho, como quiserem. No seu livro Confissões, escrito no final do século IV, ele desafia-nos a olhar para dentro de nós mesmos, quando diz: grande abismo é o homem, Senhor. O livro de Confissões é um livro de confissões do próprio Agostinho para Deus. Então, no fundo, é uma grande oração. Grande abismo é o homem, Senhor. Tu contaste os seus cabelos. Contudo, os seus cabelos são mais fáceis de contar do que os afetos e os movimentos do coração. Amigos, é mais fácil contar os cabelos que temos na cabeça, independentemente de sermos mais carecas ou menos carecas, do que compreender os movimentos do coração no nosso dia a dia. Vivemos numa época onde as mudanças são muito rápidas, onde somos facilmente moldados pelas opiniões dos outros, e basta que a opinião que nós escutamos seja lógica, mesmo que seja falsa, basta que ela seja lógica para que nós a guardemos e a façamos nossa. Só que isto tem um grande problema. Como nós guardamos o que é lógico e não propriamente o que é verdadeiro, o que acontece é que quando somos confrontados com a verdade, como aquilo que está dentro de nós é lógico, nós rejeitamos a verdade e tornamo-nos agressivos com quem pensa diferente de nós. Porque o que nós guardamos não é o que é verdade, é o que é lógico para nós. É aquilo que dentro da nossa cabeça nós conseguimos construir como sendo uma afirmação lógica. Mas quando chega à verdade, como nós não a conseguimos entender em toda a sua profundidade, nós acabamos por a rejeitar. E isso em qualquer área da nossa vida. Seja na fé, na política, nas relações pessoais, nós cada vez mais tendemos a achar que nós possuímos a verdade. E que a verdade que nós possuímos é a verdade suprema sobre tudo aquilo que existe. Então o que nós, no fundo, fazemos é começamos a criar muros à nossa volta, porque quando nós defendemos que a verdade que nós possuímos é a verdade, o que nós fazemos é afastamos as pessoas que estão à nossa volta. Porque não lhe damos a possibilidade de quem está à nossa volta escutar aquilo que nós temos para dizer, nem damos possibilidade à pessoa de expressar aquilo que ela quer dizer.
E isso é o movimento do coração. A batalha entre a vulnerabilidade e a dureza. Entre acolher a graça e sucumbir à ira. E é isso que vamos ver hoje à luz do Evangelho. Como é que nós podemos ver esse movimento do coração à luz do Evangelho e como nos devemos colocar diante da palavra. Quando Jesus proclama a sua missão na sinagoga de Nazaré, ele não encontrou só ouvidos atentos, porque as pessoas estavam atentas ao que ele estava a dizer. Ele encontra, acima de tudo, corações divididos. E quando o Evangelho encontra coração dividido, o que nós também encontramos é luta interna que pode se transformar-se em batalha externa. Então, primeiro Jesus encontra o espanto e a admiração. Depois, há uma viragem que é brutal e acaba por ser demonstrativa da falta de fé que existia naqueles corações. Porque o que vem à tona já não é a fé, mas o preconceito, ou seja, o conceito prévio que as pessoas tinham do Evangelho, e quando confrontados com a verdade, como, logicamente, eles não conseguem compreender aquilo que está a dizer, eles acabam por ser violentos com Jesus. No fundo, muitas vezes, nós somos como aqueles homens de Nazaré. Nós ficamos maravilhados com as palavras, desde que elas comprovem que aquilo que nós pensamos é verdadeiro. Quando as palavras vão contra aquilo que nós achamos que é verdadeiro, nós tendemos a ser violentos. A violência que nós demonstramos é sempre uma reação contra aquilo que não compreendemos e não há como defendê-lo ao nível bíblico. Hoje, a realidade é dura e inegável. Muitos preferem a ira e a dureza do coração. Não porque a prefiram por si só, mas porque não têm ferramentas para agir de outra forma, porque não conhecem a palavra que transforma, que é Jesus Cristo. Da graça não é acolhida porque implica renúncia. Hoje vamos ver que essa é uma das dificuldades. Para haver graça na nossa vida, tem que haver renúncia na nossa parte. Nós temos que ser capazes de renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus para que a graça possa entrar. Como dizia o Heraldo da semana passada, o nosso Deus não é agressivo, não é um agressor. Ele não irrompe na nossa vida a pontapé. Ele bate à porta. Nós temos de abrir e convidá-lo para entrar. Hoje eu e tu precisamos de encarar essa realidade no nosso coração. Por isso hoje vai ser uma batalha difícil interior. É saber onde é que está o nosso coração nessa relação com Deus. E vamos ver como é que está essa nossa relação com Deus, na forma como lidamos com a palavra e com os que estão à nossa volta. A primeira coisa que vos quero dizer é que o Evangelho começa por casa, mas nem sempre é acolhido em casa. É os versículos 16 a 22. Jesus regressa a Nazaré. Extraordinário. Jesus regressa ao sítio onde nasceu. Ele regressa às ruas onde tinha brincado com os amigos, as crianças daquele lugar. Ele regressa àquele lugar, ele regressa ao local onde as pessoas o conheciam, onde o tinham visto brincar, onde lhe tinham convidado para almoçar, onde tinham dado o lanche que eles comeriam naquela altura. Ele volta àquelas ruas, ao bairro, ele volta ao bairro dele. Ele volta ao local onde as pessoas conheciam a sua mãe, onde as pessoas tinham contratado o seu pai para fazer o móvel, a cadeira lá de casa, ou arranjado a mesa, ou o que fosse, o carpinteiro do sítio. E ele volta àquele local. Só que já não volta como uma criança. Já não volta como essa criança, volta como alguém que tem autoridade para falar. Isso é extraordinário quando nós voltamos ao sítio onde crescemos, mas já não voltamos como uma criança, mas como alguém que vem com autoridade porque estudou, porque teve a capacidade de crescer, de ficar maduro na fé. Então quando se regressa, já se regressa com admiração nos olhos daqueles que vêm. Pela saudade e pelo reconhecimento que Deus fez grandes coisas na vida de quem está a chegar. E este jovem entra na terra e vai à sinagoga, como é o seu hábito. Ele vai ao local de ensino. E como era costume, vai haver ensino. E é-lhe dado o rolo do profeta e diz: só isto já é extraordinário. Ele é reconhecido como alguém importante, alguém que tem capacidade de ensinar. E dão-lhe o rolo do profeta Isaías. E ele levanta-se para o ler. Todos observam. E ele abre o texto no lugar certo. E lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres.
Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus fecha o rolo e devolve-o ao assistente da sinagoga e senta-se. E todos os olhos estão fixos em Jesus. E então ele diz algo que nenhum deles esperava ouvir, porque não está escrito. Hoje se cumpriu esta passagem na Escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu aquilo que está escrito. Hoje se cumpriu a palavra do Senhor. E o silêncio mantém-se naquele lugar. A sinagoga continua em silêncio. Mas imagina os suspiros que começam a haver, os olhares a trocarem-se. E por um momento o texto dá a sensação que há um deslumbramento por parte daquelas pessoas. Há uma transformação de coração, porque todos começam a falar dele, bem dele, diz o texto. Todos falam bem dele e admiram-se com as palavras de graça que saem da sua boca. Mas ao mesmo tempo que este deslumbramento chega, parece que o coração começa a ser inundado pelo mal que quer destruir o que está a acontecer. Porque a dúvida instala-se no mesmo tempo que vem o deslumbramento. Por um momento escutam a palavra, depois de escutar a palavra dizem: uau, este Jesus, este homem que nós conhecemos, ele realmente traz palavras de graça, de bondade. Mas logo a seguir dizem: mas espera lá, não é ele o filho de José? Espera lá, o filho do carpinteiro? Quando escutam realmente o texto que foi lido, quando veem aquilo que está a ser dito, a dúvida instala-se, porque a familiaridade começa a corroer a fé. Nós deixamos que a nossa proximidade corroa a nossa fé. Nós passamos a perdoar e a desculpar e a tolerar coisas que a Bíblia diz que nós não devemos tolerar. Nós começamos a ser corroídos pela proximidade uns dos outros. E aquilo que noutros contextos seria celebrado, neste contexto, começa a haver resistência. Isto porque é mais fácil aceitar o que Deus tem para ouvir de pessoas que nós não conhecemos. Aceitamos com mais facilidade um milagre que vem de Jerusalém do que uma profecia que nasce em Nazaré. Achamos que é mais extraordinário uma pregação feita por um pregador americano com milhões de seguidores no YouTube do que com aquele pastor fiel à sua igreja durante 50 anos. Igreja pequena, onde ele se manteve. Nós gostamos do show. E temos uma dificuldade, porque essa é a dureza da encarnação. A encarnação faz com que Deus seja muito próximo de nós e nós não temos capacidade de lidar com a proximidade de Deus. Ela corrói-nos por dentro. Este é o escândalo da encarnação. Um Deus que se aproxima tanto que se torna demasiado humano e demasiado próximo. Que nos conhece bem demais. Que coloca o dedo na ferida realmente. E nós não queremos um Deus assim. Na verdade, o texto não fala apenas de Nazaré. Fala de nós, da nossa relação com Deus, da nossa relação uns com os outros. Porque a resistência que habitava naquelas pessoas naquele tempo é a mesma resistência que habita em nós quando nós nos aproximamos de Deus. Nós queremos um Salvador que venha, que fale de modo sublime, que nos emociona, mas não queremos um Deus que seja próximo demais para nos confrontar. Para nos dizer o nosso erro, para apontar o nosso erro. E depois que se mantenha lá. Porque é fácil quando nós ouvimos uma pregação de alguém que nos aponta o erro e depois vai embora. Ele era o filho da terra, ele ia lá ficar. Ele apontava o erro e iria ficar no dia a seguir. Para ver se o erro se mantinha. Nós preferimos aqueles que apontam o erro e vão embora pregar para as suas igrejas. É confortável para nós. Jesus começa sempre em casa. E começar em casa não é fácil, porque em casa é onde nós permanecemos no dia da manhã. É por isso que é tão difícil nós corrigirmos aqueles que vivem connosco. Porque no dia a seguir eles mantêm-se lá, e nós também. É por isso que é tão difícil sermos corrigidos
por aqueles que são da casa. Porque no dia a seguir temos que olhar nos olhos daqueles que nos corrigem. E nós preferimos não dar autoridade àqueles que nos corrigem e estão dentro de nossas casas. Porque não sabemos lidar com a confrontação que vem do Evangelho. Nós temos dificuldade em submeter-nos à palavra. Muitos de nós crescemos dentro da igreja, conhecemos a Bíblia, os cânticos, os pregadores, mas isso talvez tenha anestesiado a nossa fé. Não conseguimos ver que a nossa falta de compromisso e obediência está muitas vezes ligada à nossa falta de reconhecimento da autoridade dos pregadores que estão diante de nós. Nós realmente temos dificuldades em aceitar que a pessoa que está diante de nós foi inspirada pelo Senhor para nos trazer uma mensagem que transforma a nossa vida. Nós passamos a ver estes momentos que nós temos como momentos em que passamos tempo juntos e são extraordinários, mas no dia a seguir achamos que a palavra é para outro, que não temos que mudar, que não há urgência em ver transformação. E esquecemos que a nossa salvação é uma salvação que não é só pessoal, é do povo de Deus. Nós perdemos a visão de transformação do reino. Nós achamos que é só eu e Deus e está tudo bem. E esquecemos-nos que o nosso erro cai sobre as gerações que vêm até à terceira e quarta geração. Até é mais fácil ouvir o pregador de Jerusalém que vem com pompa e circunstância e depois vai embora. Uau, falou tão bem. Que extraordinário. Depois continuamos a nossa vida como se nada fosse. Porque nós temos realmente uma tentação de domesticar de Jesus. Nós gostaríamos de pôr um cabresto em Jesus. E dizer, Senhor, Tu és meu Senhor, mas Tu só vais até onde eu quero que Tu vás. Jesus leu o pensamento daquelas pessoas e responde antes delas o questionarem quando diz, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz aqui também. Seja assim tão bom como dizes, faz aqui também. E esta é a velha tentação de nós querermos um Deus de espetáculo. Nós queremos um Deus de espetáculo. Nós queremos um Deus que faça truques de magia, que possa fazer coisas extraordinárias, que faça coisas grandiosas, que nós digamos, venham o meu Deus faz isto, e ele é fantástico. Uma fé que precisa de garantias, dia após dia. Uma espiritualidade que precisa de sinais para confiar. E Jesus não entra neste jogo. Por isso não entrou naquele tempo na sinagoga com aqueles que conhecia, que o tinha visto crescer, porque é que nós achamos que ele faria isso connosco? Ele conhecia aquelas pessoas, ele conhecia o Zé, o António, o Francisco. Sabia o que é que eles cozinhavam, o cheiro da casa deles. E ele não fez isso com eles e nós achamos que ele faz isso connosco. Por algum motivo que me escapa ao entendimento. Nós achamos que nós somos maiores e que ele tem mais amor por nós do que tinha pelas pessoas que o viram crescer. Pela tia Francisca, ele conhecia aquelas pessoas todas e não fez, ele negou o jogo. Ele não responde a essa tentação. E ele não tenta conquistar aqueles que estão à sua volta com demonstrações de poder. E ele não vai fazer isso por nós, amigos. Jesus não vai conquistar, não nos vai conquistar a nós, nem os que estão à nossa volta, com manifestações prodigiosas só para nós ficarmos satisfeitos, porque esse não é o objetivo do Evangelho. Em verdade vos digo, nenhum profeta é aceito em sua terra. O coração humano não mudou ao longo dos séculos. Nós queremos que Jesus venha, nós queremos que Ele venha e corresponda às nossas necessidades. Queremos que Jesus diga o que nós queremos ouvir, que Ele cure aquilo que nós queremos que seja curado e que Ele nos conforte conforme aquilo que nós projetamos. Este é o Jesus que queremos nas nossas vidas. E quando isso não acontece, começamos a levantar barreiras. Nós realmente continuamos a achar que é opcional a nossa relação com Deus. Que nós escolhemos quando é que queremos estar com o nosso Deus. Que nós escolhemos a hora, o momento. Quando não queremos porque temos outras coisas para fazer, não é preciso. Porque Ele é um Deus de amor. Ele vai compreender. E eu não sei onde é que vamos buscar esta visão de Deus. Façam isso com o vosso chefe no trabalho. Chefe, tu conheces-me, hoje não me apetece. Nós honramos mais o nosso chefe do trabalho do que honramos a Deus. Nós honramos mais a nossa família do que honramos a Deus. E enquanto nós não começarmos a assumir os nossos erros, nós vamos ter muita dificuldade
a olhar para aqueles que estão fora das igrejas e falarmos de um Deus de amor, que é nosso Senhor e Salvador, porque Ele não é nosso Senhor. Não de todas as áreas da nossa vida. E podemos continuar a enganar-nos. Enquanto não houver quebrantamento, as igrejas não vão alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Jesus não negociou os valores em Nazaré. Não negociou. Jesus não se deixou moldar, não se domesticou, não fez espetáculo para que as pessoas pudessem ficar satisfeitas. Ele é o Senhor. Amigos, às vezes o que nos impede de seguir Jesus não é a dúvida intelectual. Não é as dificuldades intelectuais que temos em compreender. É a recusa em aceitar um Salvador que vem com autoridade e não para se submeter àquilo que nós queremos. Esta é a maior dificuldade do Evangelho. Olharmos para Jesus e sabemos que Ele tem todo o poder na nossa vida e quando Ele diz senta, nós sentamos. Quando Ele diz vai, nós vamos. Esta é a dificuldade que temos diante de Jesus. É de reconhecer a sua autoridade sobre nós. Um Salvador que governa realmente a nossa vida. Só que isto tem um problema. É porque isso ofende-nos. E na verdade a graça de Deus ofende-nos. Jesus prossegue. Até aqui havia só desconforto. Até aqui era só desconforto. Amigos, até aqui é só desconforto que vocês estão a sentir. Agora vai haver confrontação. E uma confrontação direta. Jesus vai confrontar diretamente aqueles que estão à sua frente com uma realidade dura. Jesus cita episódios do Antigo Testamento que não estavam esquecidos pelos ouvintes, que eram bem conhecidos. E ele diz, em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e trouxe grande fome para aquela terra, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas. Estão a imaginar Israel, todo o povo, havia pessoas que eram pessoas boas, havia, claramente que havia, mas não foi a essas pessoas que Deus se dirigiu. Foi à viúva de Sarepta, de Sidon. Também havia muitos leprosos em Israel, na altura do profeta Eliseu, e não havia leprosos que merecessem ser curados, certamente que havia, mas nenhum deles foi enviado à cura, a não ser a Naamã, o sírio. Estas palavras, não sei se alguma vez colocaram sal numa ferida. Mas se já colocaram, é exatamente isso que Jesus está a fazer. Está a colocar sal na ferida. Porque o que Jesus está a dizer é que a graça de Deus não é propriedade de um povo. A graça de Deus não é propriedade hoje de nenhum de nós. A salvação não se limita a um povo que nós achamos que é escolhido. Deus já tinha agido no passado através de estrangeiros, de pessoas de fora, de improváveis. E continua a fazê-lo. É isso que Jesus está a dizer. Sarepta, Sidon, Naamã, Síria. Eram nomes que estavam vivos na memória daquelas pessoas. Nos judeus do primeiro século eram bem conhecidas as histórias de Elias e de Eliseu. Mas também eram as partes do texto que eram ofensivas para eles. Como se alguém nos nossos dias dissesse que Deus, imaginem, Deus está a levantar um novo avivamento e está a começar numa mesquita. Ou o Espírito Santo está a mover-se com tanto poder, está a haver realmente uma transformação extraordinária e está a começar entre os traficantes do nosso país, entre as prostitutas do nosso país. Nós pensamos, como assim? Nós estamos todos os dias na igreja e está o que está... Não, isso não pode ser verdade. É outra coisa. Não é o espírito, é o maligno que está a operar. Porque nós tendemos a achar que Deus tem que começar por nós, que somos os santos. Os justos, os fiéis. Ou ainda que o céu estava a abrir-se e Deus tinha escolhido manifestar o seu desígnio a quem mais desprezas. Imagina a pessoa que mais desprezas. É como se hoje
fosse dito, Deus escolheu essa pessoa e vai falar com ela, não contigo. Foi isto que aquelas pessoas estavam a escutar. Deus tinha escolhido não nenhum deles, mas aqueles que eles achavam que não eram dignos. E Jesus afirma constantemente que a graça de Deus vai mais longe do que aquilo que nós estamos dispostos a aceitar. E isto é escandaloso para nós. Nós não queremos uma graça assim. Deus passou por cima dos de dentro e abençoou os de fora. Deus passou por cima de nós e abençoou aqueles que não vêm à igreja e estão lá fora. Tantos anos de serviço para quê? Coração duro. Quando nós não nos conseguimos alegrar com isso, como é que está o nosso coração? A viúva de Sarepta era uma mulher estrangeira e pobre, mas curvou-se diante do poder de Deus. Naamã retirou as suas vestes e obedeceu. Imaginem o que é um comandante do exército que tem poder para destruir Israel, despir-se e humilhar-se diante de um servo fazendo aquilo que ele está a dizer para ser curado. Mas ele fez isso. Estas histórias não são acidentais. E Jesus vai buscá-las propositadamente, não para provocar, mas para revelar a natureza do reino de Deus. Um reino que tem por base uma graça escandalosa. Um reino onde os últimos são os primeiros. Os que estão fora podem entrar e os que julgam que estão dentro estão mais fora do que aquilo que imaginam. Tu estás dentro ou fora? A resposta é só pessoal e é numa relação que vocês têm de ter com Deus. Não, porque nós vamos lá atrás e dizemos, teologicamente, vamos dizer, não, uma vez escolhidos, escolhidos para sempre. Salvos, salvos para sempre. Eles já salvam o mesmo. O achismo não tem lugar diante do Senhor. Uma fé que não tem relação prática com a palavra é uma fezada, não é fé? E as fezadas têm as suas limitações. A graça ofende porque desarma. O orgulhoso fica sem argumentos para ela. O que é que aquelas pessoas vão dizer diante de Deus? Que Deus não pode escolher o Naamã? Vão acusar Deus de ser injusto? Podem fazê-lo. A graça não se compra, não exige. E ela não se herda. A graça é dada. E como é dada, não depende de nada do que nós possamos fazer. Ela é dada por Deus. E Deus quiser dá-la a uma pessoa que tu desprezas, Ele vai dar a uma pessoa que tu desprezas. E como é que isso vai ver? Na vida da pessoa. E como é que se vê na tua vida, através daquilo que tu fazes no dia a dia? Tu vives ao som dessa graça, que eu vos digo muitas vezes, pergunta à pessoa com quem tu vives. E ela vai dizer-te se vives ou não de acordo com essa graça. Pergunta àqueles que tu conheces e eles vão dizer se imaginam que tu és reflexo de Jesus ou não. O reino de Deus não se limitava a Israel e continua a não se limitar. E depois vem a parte difícil, que continua o confronto com as nossas limitações e preconceitos. Os últimos versículos. Ao ouvirem estas coisas, os que estavam na sinagoga ficaram indignados. E quiseram matar Jesus. Eles quiseram matar a pessoa que conheciam porque ele pensava de forma diferente e teve a coragem de lhes dizer onde é que estão os erros. Hoje, se alguém apontar o teu erro, como é que tu vais reagir? Hoje imagino que nenhum de nós soubéssemos quem é Jesus. Bem, seria o meu desejo do coração que isso não acontecesse. Se soubéssemos quem é Jesus, Jesus vinha aqui, apontava o nosso erro e nós levávamos para os arredores de Lisboa e tentávamos matá-lo. Imagino que nenhum de nós queira fazer isso. Mas não precisamos. Porque se negamos a correção que o Senhor está a fazer dia após dia, nos nossos dias, hoje, nós já estamos a matar a mensagem. E nós estamos a aceitar o mensageiro que é enviado por ele, seja quem for.
Nós não precisamos de ir à beira do caminho para atirar Jesus num precipício. Basta não aceitar a sua palavra e a sua correção. Talvez hoje realmente não queiras levar Jesus à periferia de Lisboa. Mas vê onde está o teu coração quando és confrontado com a correção para saber a proximidade que tens com Jesus. Este é um convite direto a cada um de nós. Reconheçam os vossos limites. Nós pensamos pouco sobre a nossa vida. Nós pensamos pouco sobre a nossa relação uns com os outros e com Deus. Nós andamos a correr tanto, a viver ao som daquilo que é o dia a dia, que tendemos a não ter uma reflexão saudável sobre aquilo que é a nossa vida e a nossa relação com Jesus. Então, quais são os vossos limites? Onde é que a vossa fé não permite que Jesus seja Senhor? Ou seja, qual é a vossa incredulidade? O que é que o orgulho vos impede? Onde é que o orgulho vos impede de serem corrigidos? A quem é que dão autoridade para vos corrigir? E aqui é muito importante. Nós temos que saber se damos autoridade a alguém para nos corrigir. Quando somos pequenos não temos hipótese. Imaginamos que os nossos pais os fazem e mesmo que não queiramos, os meus filhos não gostam muito. Mas mesmo que eles não queiram, não têm opção. Nós, quando crescemos, nós temos que dar autoridade a alguém para nos corrigir. A quem é que damos autoridade para nos corrigir? Nós achamos, bem, nós damos à igreja. De certeza que dão à igreja. O que é que significa dar à igreja? Estão dispostos a ser confrontados com a palavra em qualquer área da vossa vida e a ser corrigidos? Amigos, eu como prática faço isso regularmente todos os meses, com amigos de coração. E não imaginam o difícil que é, mas se nós não estamos dispostos a ser corrigidos, como é que vamos crescer em fé? Como é que vamos eliminar o mal que existe em nós? Como é que vamos extirpar de nós aquilo que nos afasta de Deus? É porque nós, muitas vezes, não vemos o nosso erro. Nós precisamos que alguém nos confronte com o nosso erro, que alguém nos corrija. Agora, muito importante, quando damos autoridade a alguém para nos corrigir, não é só escutar e depois escolhemos ou não se queremos ser corrigidos. Não, nesta área tu podes corrigir, nesta aqui eu não deixo. Dar autoridade a alguém é subjugar-nos àquilo que a pessoa tem para nos dizer. Então por isso é que temos que escolher pessoas maduras na fé, que nós reconhecemos como sendo pessoas maduras na fé, aquilo que antes nós chamávamos pais ou mães espirituais e que desapareceram das nossas igrejas, mas que são tão necessários como eram há 50 anos atrás. Homens e mulheres que se sentam ao nosso lado, que escutam e em amor nos dizem: estás errado. Precisas te arrepender e quebrantar-te ante o Senhor. Porque se não o fizeres, estás a trazer tragédia para ti e para a tua família. Nós precisamos dar essa autoridade a alguém. E nós dizemos: não, mas nós lemos a Bíblia. Hoje em dia nós não precisamos disso. E mais uma vez, eu não sei onde é que vamos buscar isso a nível bíblico. Porque não é bíblico. Confessem o pecado uns aos outros e serão curados. Jesus está à porta a bater. Nós temos que abrir a porta para ele entrar. Hoje podemos ser tentados a pensar que Jesus só age do nosso jeito, só age na nossa comunidade, só age segundo as nossas regras e os nossos desejos. Mas essa mentalidade é em si próprio um muro que bloqueia o fluxo da graça para nós. A ira que explode no coração daqueles ouvintes de Jesus em Nazaré não é diferente daquela que nasce em nós quando desprezamos, quando guardamos rancor, mágoa, indiferença. Não só em relação a Deus, mas àqueles que nos rodeiam. Nenhum de vocês possui a verdade. A verdade tem um nome e é Jesus Cristo. Nenhum de nós possui a possibilidade de julgamento. O julgamento é-nos dado por uma única pessoa. O seu nome é Jesus Cristo. O que vivemos não é sobre nós.
é sobre Jesus Cristo. As pessoas, eu espero que nenhum de nós queira se lembre do Spurgeon porque ele era um grande homem. Se lembre de um Agostinho porque ele era um grande homem. Se lembre de uma Madre Teresa de Calcutá porque ela era uma grande mulher. Eu espero que nenhum de nós tenha esta visão destas pessoas. Mas que nos recordemos dele porque foram grandes servos do Senhor. E através dele houve homens e mulheres que descobriram o caminho de regresso à casa do Pai. O desafio para cada um de nós é deixarmos de lado as aparências. John Ortberg, que era um pastor, ele continua a ser pastor, americano, ele recordava que os talentos são coisas boas que Deus nos dá. Grau de inteligência é um talento. Capacidade atlética é um talento. Liderança é um talento. Aptidão artística é um talento. E tudo isto são coisas boas que Deus nos dá. Ou seja, Deus dá-nos talentos. São dons que Deus nos dá, são coisas boas. Já o caráter é outra coisa. O caráter é a constituição moral e espiritual de cada um de nós. É as tendências, o modo de pensar, de sentir, de planear, de conhecer. Isto é o caráter. Ou seja, nós temos talentos e o caráter. Agora o que ele diz é, atenção, é o caráter e não os talentos que determinam a nossa capacidade de estar perto de Deus. De experimentar Deus, de conhecer Deus. Ou seja, sem caráter, os talentos que nós temos vão acabar por esmagar não só quem nós somos, mas aqueles que estão à nossa volta. Se nós tivermos um caráter desprezível, os talentos que nós temos vão ser usados para destruir a imagem de Deus. Se o nosso caráter não for moldável a quem é Jesus, todos os nossos talentos vão estar a destruir a imagem do reino de Deus à nossa volta. E aquilo que era bom no seu início transformou-se em algo desprezível. O problema é que o talento jamais irá disfarçar a nossa falta de caráter. Podem ter grandes talentos. Se o vosso caráter não estiver moldado à imagem de Jesus, isso será visível a todos aqueles que estão à vossa volta. Ou seja, se o nosso caráter não for o correto, a nossa comunhão com Deus vai ser muito reduzida. Nós não escolhemos os dons que Deus nos concede. Vocês não escolhem os dons que têm, os talentos que Deus vos deu. Mas podem escolher o caráter. E podem trabalhar o caráter. E podem cultivar o caráter. E podem aperfeiçoar o caráter. Todos gostamos de ouvir palavras que nos elevem, palestras motivacionais, mensagens que nos confortam, que nos fazem sentir bem. Mas se nos limitamos a isso, nós ficamos muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Porque Deus não quer apenas que nós tenhamos bons talentos e bons dons. Ele quer que nós sejamos discípulos dos comprometidos, não fãs, e para isso nós temos que trabalhar o nosso caráter. Temos que aperfeiçoar o nosso caráter. Temos que subjugar o nosso caráter à palavra. E isso acontece quando nós nos subjugamos à palavra, que é Jesus Cristo, quando lemos a palavra, que é a Bíblia, e quando nós damos autoridade àqueles que estão à nossa volta de nos corrigir. E quando nós procuramos ativamente pessoas que estão à nossa volta para crescermos em fé. Nós às vezes pensamos, bem, eu tenho este problema e agora vou esperar que alguém venha ter comigo para me ajudar a crescer em fé, para que este problema possa ser ultrapassado. Isso é uma responsabilidade tua, amigo. Quem tu procuras para crescer em fé é responsabilidade tua. Já conheces Jesus há muito tempo. Já caminhas com Jesus, já vais à igreja, já conheces Jesus há décadas, provavelmente. Não coloques sobre a igreja a responsabilidade de corrigir. Isso é uma responsabilidade tua, de procurar correção. Nós estamos confortáveis demais na nossa fé. E o nosso caráter pode estar a ser muito influenciado por a subjetividade do mundo em que vivemos. Nunca se esqueçam que só no sangue de Jesus nós encontramos transformação verdadeira. E aí pode o nosso coração ser transformado e brotar algo de novo em nós. Esta foi exatamente a mensagem que os homens na sinagoga rejeitaram. Porque esta mensagem confrontava-os com a vergonha deles, com as limitações deles,
com a falta de fé que eles tinham, com os conceitos prévios, com os preconceitos, com o pecado que habitava no seu coração e eles não quiseram. Nós gostamos muito mais de palestras motivacionais do que quando somos confrontados com o pecado. Como discípulos de Jesus, a minha exortação para vós é que deixem cair as máscaras diante do Pai. Confessem os vossos pecados. Nós achamos que os pecados que temos que confessar são aqueles que são visíveis. Esse é fácil. Os pecados que nos matam a alma não são os visíveis, são aqueles que nós achamos que ninguém vê. Aqueles que alimentamos, que achamos que Deus tolera, mas não os conseguimos confessar nem trabalhar. Pode ser algum vício, mas também pode ser o orgulho, a dureza de coração. Por exemplo, se algum de vocês diz eu não consigo perdoar alguém, seja quem for a pessoa que está diante de vós, vocês precisam de ser orientados. Precisam confessar o vosso pecado para que haja cura. Se têm vícios, seja qual for o vício, que não estão a conseguir libertar, vocês precisam de cura, precisam de confessar o vosso pecado. Precisam que alguém em amor vos leve aos pés de Jesus para que haja cura. Se vocês acham que que o vosso projeto de vida é aquilo que mais importante vocês têm, vocês precisam de cura. De encontrar alguém que vos ajude no caminho de cura. Porque nós podemos continuar o resto da vida a ter cultos e pregações como se estivéssemos num tempo de terapia comunitária. Quando nos sentirmos bem, sairmos daqui motivados para mais uma semana. Mas não é para isso que serve o culto de domingo. O culto de domingo serve para nós, quando voltarmos ao domingo a seguir, já não sermos os mesmos de hoje. Termos crescido em maturidade. Estarmos mais perto de Jesus. Sermos mais homens, mais mulheres. Assumirmos a nossa responsabilidade no reino. Sermos elevados, eu digo-vos muitas vezes, o nosso papel não é sermos todos nivelados por baixo. É colocarmos a meta lá em cima, porque é lá em cima que está Jesus. A meta é esta, é sermos iguais a Jesus. A questão é que para atingirmos esta meta nós temos que descer. Temos que nos humilhar. Temos que nos quebrantar. Temos que pedir perdão. E então chegamos lá acima. Aqueles homens e mulheres, aqueles homens, em princípio, quiseram matar Jesus. E conheciam-no. O meu desejo para nós como igreja é que nós não queiremos matar Jesus só porque temos medo de ser confrontados com a verdade. Mas queiremos fazer o que homens e mulheres fizeram ao longo de toda a história. Dizer, Senhor, eu reconheço o meu erro e peço perdão. Eu não quero mais continuar a viver como vivi até aqui. Eu reconheço que a verdade és tu. Eu reconheço que só tu podes transformar a minha vida. E eu quero ser igual a ti. Esta é a minha oração para cada um de nós nesta manhã.